Oi gente, eu sou a Duda e hoje nós vamos conversar sobre os 50 contos de Machado de Assis. Caso você tenha chegado há pouco tempo no canal, vale ressaltar que eu fiz um projeto de leitura deste livro ao longo de alguns meses de 2018, então eu já falei sobre todos os contos presentes neste livro individualmente. Eu vou deixar a playlist completa aqui em cima, mas este vídeo aqui tem como proposta falar sobre o livro de uma forma geral e ao final eu vou dizer quais são os meus 10 contos favoritos. Vocês demonstraram interesse em um vídeo sobre o livro, já que quando eu falo sobre os contos tem spoilers e tudo mais. Então, para quem não acompanhou o projeto ou quem quiser uma visão mais geral deste livro, este vídeo é para você. Bom, vamos começar admitindo que eu gostei muito mais desse livro do que eu esperava. Basicamente é um dos meus livros favoritos da vida, eu sempre gostei muito de contos, mas Machado de Assis, assim, eleva para um outro nível o que ele consegue fazer com os contos. Recentemente até me perguntaram nos comentários o que eu acho que faz um livro ser um clássico, né? O que torna um livro clássico. E eu respondi que é a força da narrativa e tratar de questões universais e atemporais. Esse livro aqui resume tudo isso muito bem, porque a força da narrativa de Machado de Assis é incrível, a forma como ele trabalha os personagens e os problemas dos personagens, que refletem basicamente a sociedade como um todo. Aqui a gente tem esses contos escritos no século XIX, estamos falando de muito tempo atrás, e basicamente as questões tratadas nesses contos são todas atuais, são coisas que a gente pode se identificar hoje em 2018 e provavelmente em qualquer época, enquanto o mundo é mundo, enquanto o ser humano é ser humano. Então aqui a gente tem questões diversas, uma mescla de gêneros nesses contos. É uma seleção de contos feita pelo John Gladstone e o Machado de Assis em sua vida inteira escreveu aproximadamente 200 contos, foram muitos. Mas eu acho que a seleção está muito boa, porque todos os contos têm sua validade, todos são bons. Mas do que esses contos tratam? Relações humanas, ganância, amor, traição, triângulos amorosos, paixão não correspondida, juventude, velhice, primeiras descobertas, vocação, talento, pobreza, riqueza. Enfim, é uma mescla de assuntos, sabe, que não perde a validade e que está colocada aqui no meio com muita ironia. Isso é uma das coisas que tornam a escrita de Machado de Assis e esses contos assim tão valiosos e espetaculares. E aqui ele faz uma crítica de várias situações e vários comportamentos através da ironia, e é muito mais eficaz do que se ele fizesse algo direto, sabe, meio que um ataque direto ao que ele está querendo dizer. Alguns desses contos são verdadeiramente cômicos, são muito engraçados, justamente porque a gente entende o que o Machado de Assis está colocando ali. E outra questão desses contos é que eles refletem também a sociedade de sua época. Isso é algo incrível, porque como ele é atemporal, o Machado de Assis pega justamente as questões que estão sempre presentes no homem em sociedade, os comportamentos que permanecem. Então ele é um livro que vai falar sobre o povo brasileiro, sobre locais específicos e costumes, tradições, festas, música, coisas nacionais e que também são internacionais e universais. Isso é um grande marco, gente. Eu acho isso algo espetacular de se fazer e se conseguir através da literatura, né? E eu acho que isso é a característica do que torna um livro clássico. Machado de Assis é basicamente o escritor mais famoso brasileiro, né? Acho que eu posso dizer isso. É o grande nome da literatura brasileira e não é à toa. Eu não li tanta coisa dele. Eu comecei a ler há pouco tempo até. Na escola eu nem dava bola. Então eu já li sim Memórias Póstumas de Brás Cubas, que eu acho incrível e que eu pretendo reler. Então mais pra frente eu pretendo sim fazer um projeto de leitura dos romances dele aqui no canal, mas mais pra frente. Mas fui completamente conquistada mesmo por esses contos. E aqui a gente tem contos de vários livros diferentes. Se você quiser uma visão geral dos contos, é só dar uma olhada no vídeo do projeto, mas eu vou deixar assim os meus pontos altos, como eu falei, né, os contos aqui embaixo. E todos esses contos já estão em domínio público. Então, basicamente, basta você digitar no Google, se você quiser ler um deles, que vai aparecer lá qualquer arquivo, um PDF, um EPUB, enfim, que é só baixar e ler, ou mesmo ler no computador, né? Eu recomendo muito essa edição. Tem extras, né? Tem uma introdução e tem algumas informações aqui ao final também que são bem interessantes. Ele tem essa mescla de gêneros bem legais, né? Bem diversificado, muito sobre, por exemplo, relacionamentos. A gente tem aqui, por exemplo, o conto A Desejada das Gentes, que está entre os meus favoritos, que vai trazer esta mulher que é desejada por muitas pessoas. Muitos homens querem conquistá-la e ali até no início os amigos fazem uma aposta para poder ver quem vai conquistar essa mulher, que é algo tão clichê hoje em dia, né, mas não era na época, e o Machado vai trabalhar isso de uma forma bem legal. E no final desse conto a gente tem ali aquela tragédia dramática, sabe, que também é clichê, mas que no conto ficou bem interessante, especialmente a forma como ele fecha esse conto. Falando em final, assim, chocante, temos o final da Cartomante também, de um problema atual. Eu fiquei bem chocada com o final, eu não estava esperando esse final, também é um dos meus contos favoritos.
A Causa Secreta, que é um conto que fala sobre inclinações para o horror, para a maldade, para o sadismo. Aquela pessoa que gosta de infligir dor, de ver outras pessoas sofrendo, sabe? Que tem prazer nisso. O conto de escola, que por mais que eu não tenha colocado entre os 10 mais, todos os contos são muito bons, e esse aqui vai ser narrado por uma criança em fase de descoberta, de maturidade, que vai descobrir, por exemplo, a corrupção e descobrir a delação também, algo muito presente na nossa sociedade, de uma forma infantil ali, inserida numa sala de aula. Também tem o conto que é A Chinela Turca. Eu achei esse conto sensacional, ele é bem cômico e ele tem aquele personagem fugindo de assassinos, fugindo desenfreadamente de pessoas que querem matá-lo. Bem filme de ação maluco, né? E sim, Machado de Assis escreveu isso. Então é interessantíssimo você descobrir esse lado de Machado de Assis, esses vários lados, na verdade. Eu não esperava realmente encontrar aqui alguns contos com esse teor escrito por ele. E é uma versatilidade muito grande. E a diferença também está nos detalhes, na sutileza que ele passa em algumas situações e comportamentos que fazem toda a diferença, sabe? Na estrutura do conto de uma forma geral e na forma como ele passa força em cada um desses personagens. Estamos falando aqui de contos, de histórias curtas, e ainda assim os personagens são sim muito bem desenvolvidos, os seus dilemas. Tem um conto, por exemplo, de um enfermeiro que vai cometer ali um ato abominável. Tem vários contos com grandes conflitos morais ali acontecendo, com os personagens sendo defrontados com situações e pensando no que fazer. Também com momentos de grande sutileza ali nas conversas, por exemplo, na calada na noite, na troca de um diálogo descompromissado, mas que significa algo mais. Por exemplo, no conto da Missa do Galo, que é um conto de Natal, também no conto Uns Braços, né, o que se passa ali entre um garoto e uma mulher mais velha, casada, e a troca do que há entre eles e do que nunca foi concretizado, mas o que aquilo significou na vida dele. São vários os exemplos que eu poderia dar. Tem muitas dessas experiências marcantes que são significativas na vida de alguém. Uma coisa interessante que a gente vai até percebendo ao longo de todos esses contos é como, por exemplo, a escravidão está ali às vezes como um pano de fundo. Ela não é confrontada exatamente, não é dito diretamente sobre isso. Mas à medida que os contos vão chegando mais próximos aí ao final, tem dois contos muito significativos, que é o conto do Caso da Vara e especialmente o conto que fecha aqui essa coletânea de contos, que é Pai contra Mãe, um dos contos mais chocantes e marcantes e significativos, especialmente sobre a questão da escravidão, é uma grande crítica à escravidão. O Machado sempre teve essa postura contra a escravidão. Ele era neto de escravos e esses dois contos mais próximos ao final, que são ataques mais diretos, né, e uma crítica muito grande a esse cenário, foram publicados pós-abolição. Eu vou focar especificamente no Pai contra a Mãe, porque aqui a gente tem um conto que vai mostrar, por exemplo, a dor de um pai, que é um caçador de escravos, né, que caça escravos fugidos. Ele não tem condições de cuidar de seu filho, ele vai precisar levar esse filho para a doação. Só que em contraste ele vai mostrar a escrava que esse homem vai capturar e a dor muito maior que ela vai passar por conta disso em relação, claro, à sua gravidez. Ela está grávida e ela é uma escrava fugida. Então é um contraste muito grande e mostra aquela questão, né, de dois pesos, duas medidas, como uma vida ali é colocada muito acima de outra vida. E é um conto abominável, sabe? A gente termina o conto angustiado, é um conto muito forte e uma crítica bem veemente a toda a situação da escravidão. Foi um conto que fechou muito bem, com grande impacto, essa coletânea. Então eu acho que os contos escolhidos aqui, de uma forma geral, foram muito bons. E tá um barulho aqui de uma construção, sempre tem, né? Impressionante. Eu não consigo me livrar de barulhos pra gravar vídeos. Pra finalizar e resumir, recomendo muitíssimo os 50 contos de Machado de Assis. Se dê esse presente, leia os contos de Machado de Assis. Caso vocês tenham interesse nessa edição específica, eu vou deixar o link para compra aqui embaixo, como sempre, né? E em relação aos meus contos favoritos, eu vou mencionar por cima quais são esses contos e deixo aqui embaixo, caso alguém queira procurá-los diretamente. Mas caso você queira saber mais sobre esses contos, eu já fiz vídeo aqui no canal sobre cada um deles, né? Então vou deixar o link na playlist aqui em cima. Não estão em ordem de preferência, tá? Eu não conseguiria fazer isso. Eu realmente não consigo colocar assim, primeiro, segundo, terceiro, enfim. Coloquei os 10 mais aleatoriamente. O Alienista não poderia faltar, né, gente? Um conto sobre a loucura que há em todos nós. A Chinela Turca, que eu mencionei no vídeo. O capítulo dos chapéus também, muito interessante esse conto. Primas de Sapucaia. A Segunda Vida,
Trina e Una, A Cartomante, A Causa Secreta, A Desejada das Gentes e Pai contra Mãe. Vocês perceberam que vários desses contos que eu coloquei aqui nos 10 mais eu acabei até mencionando no vídeo, né? Mas se quiserem saber um pouco mais, a playlist vai estar aqui em cima, meu ranking também vai estar aqui embaixo, tudo certinho. Então é isso, de uma forma geral, finalizamos aí a jornada de conversar sobre os 50 contos de Machado de Assis. Eu espero que vocês também tenham gostado, foi um projeto conjunto aqui no canal, né? Sei que muita gente também leu esses contos. E se ficou curioso, vá em frente que vale muito a pena dar uma chance aos contos de Machado. Conta aqui embaixo o que você achou, vamos trocar uma ideia nos comentários, essa é a melhor parte. E se gostou do vídeo, não esquece de curtir, se inscrever no canal. Um beijo e até a próxima!